Olá, amigos que nos acompanham no nosso canal Cipó Rosa do Deserto, né? Estamos aqui hoje mais uma vez, nesse final de tarde, para gravar um vídeo para vocês, falando sobre um assunto que muitas pessoas nos fazem essa pergunta no canal. Já quero agradecer a todos os nossos inscritos, né, que têm nos acompanhado, que têm deixado seus comentários. E quero dizer que fico muito feliz, né, que são vocês que nos ajudam a crescer, né? Então eu quero aqui, nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essa pergunta que sempre faz: por que que a minha flor, minha rosa do deserto não floresce, né? Então hoje nós queremos falar sobre esse assunto para vocês. São alguns fatores, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns fatores que impedem a nossa rosa do deserto florescer. Mas antes de eu falar sobre esses fatores, eu quero mostrar para vocês as nossas flores, né? A nossa floração, nossas plantinhas aqui, né? Exuberantes. E quero mostrar para vocês aqui também, essa aqui, que também é uma plantinha de enxerto. Essa é a nossa viúva negra. E essas daqui que são de sementes, né? Elas estão florescendo. Vocês podem observar que elas florescem, né? São as novas as plantinhas que estão começando a abrir seus botões, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, as nossas plantinhas florescem. Claro que no meio da nossa plantação sempre aparece uma ou outra que não consegue botar o seu botão. E aí é isso que eu quero falar para vocês hoje, por que que isso acontece, né? E aí a gente já está aqui nesse momento para compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Então, se você vai gostar do nosso vídeo, com certeza, desse conteúdo, já deixa aí o seu like e já avisa aí para os seus amigos, compartilhe com eles, né? Para que ninguém possa ficar de fora desse assunto. Muito bem, você pega a sua sementinha, né? Planta na terra, espera ela nascer, germinar, e ela germina, ela vai crescendo. Isso você já fez uma terra bem preparada e a sua sementinha vai crescendo. Com o passar do tempo, dos meses, ela não coloca flor. Aí você fica na expectativa: por que que a minha planta não colocou flor? Aí nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Alguns fatores eu quero compartilhar com vocês hoje, por que que as nossas plantas não botam flores. Primeira coisa, a nossa rosa do deserto, ela é uma rosa de sol, por isso que o nome chama-se rosa de deserto, né? Rosa do deserto. Ela costuma se desenvolver em climas áridos, né? Climas quentes. Então é importante que a gente entenda que ela precisa do sol para se desenvolver. Você pode estar com a sua plantinha aí na sua casa, no lado que pegue pouco sol, e aí ela não consegue, né, fazer se desenvolver. Então ela fica uma planta atrofiada. Então é importante, né, que você saiba que a primeira coisa que você tem que observar na sua planta é o sol. Ela está pegando o sol necessário? Ela está pegando o sol suficiente para que ela possa estimular as suas florações, né? A sua floração, suas brotações, porque é importante, né, que a planta se desenvolva, começa daqui, né? Ela precisa do sol para se desenvolver seus galhos e colocar suas flores. Então ela precisa do sol. Segundo ponto que nós devemos observar na nossa planta é o substrato. Como é que está o substrato da sua planta? Quanto tempo faz que ela está nesta terra, né? Que ela se desenvolve aí? Quanto tempo faz que ela está nessa terra? Como é a sua terra? É uma terra compactada? É uma terra arenosa? Né? É uma terra que tem bastante nutrientes? É uma terra que tem matéria orgânica? Então, a sua planta ela precisa de nutrientes. Para que ela venha se desenvolver, ela precisa dos 3 nutrientes principais, que é o NPK, o nitrogênio, o potássio, o fósforo e o potássio. E os macronutrientes e os micronutrientes, né, que são o enxofre, são o cálcio, o boro. Então, é uma série de nutrientes que as plantas precisam. Assim como nós, seres humanos, precisamos de nutrientes no nosso corpo para a gente se desenvolver, da mesma forma são as plantas. Então, o que que acontece? Você está adubando a sua plantinha de uma forma que ela está recebendo aquele alimento propício à sua floração, né? Então, qual é o alimento, qual é o nutriente que ela mais precisa para que ela venha desenvolver essa floração? Então, você tem que observar a sua planta. O meu substrato, ele está um substrato pobre, né? Tem alguma matéria orgânica nele? Você tem que observar. Então, o substrato,
o sol, os nutrientes, a adubação, ela é importante para que a planta se desenvolva e forme os seus botões florais e nos mostre suas belas flores. É importante isso. Então a gente precisa observar isso na nossa plantinha. Tenho visto muitas pessoas me perguntando, fazendo as perguntas, por que que a minha planta já tem 1 ano de idade e ainda não colocou nenhuma flor? Aí eu faço essa pergunta a você. Quanto tempo faz que você trocou o substrato da sua planta? Quanto tempo faz que você botou a adubação nela? Porque é uma coisa interessante. Nós temos 2 tipos de adubação. Nós temos a adubação orgânica, que é formado por matérias orgânicas, né, que a gente usa a farinha de osso, a gente usa a farinha de casca de banana, que você prepara, a farinha de casca de ovo, são adubações orgânicas. A borra de café, que é uma coisa que você usa na sua casa, é uma adubação orgânica. Então, se você faz um mix, uma mistura desses produtos e colocar na sua plantinha, você está adubando ela organicamente. Mas se eu quero que a minha planta, né, coloque uma floração bem mais rápido, né? Aí eu entro com produto químico. Só que nem todas as pessoas sabem trabalhar com produto químico. Então é importante você saber dosar o produto químico na sua planta. O que é que eu uso aqui nas minhas plantas? Eu sempre tenho colocado nos nossos vídeos, não estou ganhando nada por isso, fazendo essa propaganda, mas é um produto que eu uso há muito tempo. Desde que eu comecei a plantar as sementes, a trabalhar com rosa do deserto, sempre eu uso esse produto, que é os produtos da Forte. Forte Flores é um produto muito bom para floração, porque ele tem uma maior concentração de fósforo, né? O fósforo ele é responsável para que a planta coloque a sua floração. Tem o potássio, tem o nitrogênio, que é uma concentração menor, e tem os micros e os macros nutrientes, né? Um produto só. Então você compra um produto que já vem todos os nutrientes necessários que a sua planta precisa na dosagem certa. Então é importante você saber como fazer, que quantidade você vai usar. Porque também se você usa o produto químico em maior quantidade, em vez de você ter o benefício, vai ser o efeito contrário. Então é importante você saber usar o produto químico. É um produto bom? É. A resposta é rápida? É. Existe um produto também da Forte que ele é muito bom para a floração, que é o Píteris, né? Que é um produto à base de fósforo, né? Mais concentração de fósforo ainda, além do Forte Flores, porque ele é usado muito para adubação de orquídeas, né? Vocês sabem que as orquídeas elas só florescem uma vez no ano. Então, é uma aplicação foliar também, pode ser uma aplicação foliar. Então você tem várias coisas que você pode usar na sua planta para estimular a floração dela. Outra coisa importante, né, que a gente tem que observar nas nossas plantas, que impedem a floração, que impedem a formação dos botões florais, né? Aqui, quando a gente fala em botão floral, é isso aqui que impede, né? Isso aqui, essa mudinha aqui, fazendo uma parte aqui, essa mudinha aqui não tem nem 1 ano de idade. Eu mudei para esse saquinho, tem mais ou menos uns 3 meses. E ela está botando essa florzinha aqui, amarela, né? Foi um lote de amarelas, de sementes amarelas que eu plantei e agora estão começando a florescer. E essa aqui também. Então ela não tem nem 1 ano de idade, essa plantinha. Olha, você vê o tamanho dessa planta botando flor. Ela precisa de bastante nutriente para poder segurar esses botões. É importante isso. Então um dos fatores, voltando, né? Que também impede a nossa plantinha de florescer são as pragas. Você tem que observar a sua planta. Suas flores, suas folhas estão saudáveis, né? Elas estão bem verdinhas. Tem alguma praga, alguma coisa impedindo, né? Porque as pragas são as bactérias, são os fungos, né? São os ácaros. Eles consomem a seiva da planta, as cochonilhas, né? Pragas. Elas precisam ser eliminadas porque elas se alimentam da seiva da planta. Então, à medida que elas vão se alimentando, elas vão enfraquecendo a nossa plantinha. Por mais que você adube ela não consegue florescer. Você tem que matar, tratar o problema, a doença, né, que é a praga. Então você precisa fazer um protocolo contra as pragas que tem impedido a sua
plantinha de crescer. Eu vejo muitas pessoas, né, perguntando pra gente, e aí eu sempre pergunto, veja se ela não está com ácaro, porque o ácaro você não vê ele assim visivelmente, você vê quando ela já está bem atacada. Então você precisa examinar a sua planta para ver se ela não tem nenhum problema com pragas. Então, são algumas coisas que eu estou falando para vocês, né? Primeira coisa, o sol, vamos relembrar um pouco, né? Depois a questão da adubação. E em seguida vem o controle de pragas, né? Porque é muito importante você manter a sua planta saudável. Outro fator que impede a nossa plantinha de florescer, dar flores lindas, flores bem marcadas, né? Abertas, assim, bem definidas, né? Que você pode observar aqui, chama-se a carga genética. Você sabe que atualmente muitos produtores estão criando novas cores, então existe muito cruzamento, né, de plantas. Por exemplo, se você cruzar uma tripla com uma tripla, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir botar um botão legal, uma flor legal, por causa da carga genética que é muito forte. Então existe a situação genética, são estruturas, né, genes que tem na planta, no organismo, como nós temos também, coisas hereditárias que elas trazem dos seus antepassados, que isso também impede a nossa plantinha de botar as suas flores. Quando isso acontecer, infelizmente a gente não pode fazer nada, né? Porque quando é uma coisa que vem herdado, né, uma herança, fica difícil você resolver o problema. Mas quando é uma coisa que aconteceu no seu ambiente, no seu físico, você pode resolver. Então existe a carga genética também, as flores nascem rasgadas, né? E você não sabe, às vezes forma um botãozinho e o botãozinho acaba apodrecendo, não consegue se levantar porque a planta não tem energia, ela não tem essa força genética. Então tudo isso aí impede da planta colocar o seu botão floral. Então esse é um assunto muito debatido, muito pesquisado. Por que a minha plantinha não bota flor? Por que uma bem pequenininha está botando flor aqui, né? Por que uma bem grande não coloca flor? Já tem 1 ano, já vai fazer 1 ano e meio e nada de flor. Então eu quero dizer para vocês que quando eu comecei o cultivo com as rosas do deserto, as minhas primeiras sementes vieram colocar flores com quase 1 ano e meio. Porque eu não sabia muito como trabalhar essa situação, o que eu poderia fazer, né? E aí eu comecei a trocar o substrato, porque assim, quando a planta está bem adulta, ela absorve mais nutrientes. Então, com o tempo, com as regas, o substrato fica seco, sem nada, sem nenhum nutriente. Você precisa trocar. Você precisa fazer a troca da terrinha que está alimentando a sua planta e você precisa fazer periodicamente a adubação nela para que ela venha a ser estimulada a florescer. Uma coisa importante, coloque a sua planta no sol. Se o sol estiver muito forte, faça um sombrite, que ela precisa pegar sol. Mas também ela não precisa ser queimada no sol, né? Essa questão da água, da rega, é muito importante. Às vezes as pessoas dizem, é uma rosa do deserto, ela não precisa de água, você só precisa colocar uma vez por semana. É conversa, a planta precisa de água. Ela só não precisa ficar com o seu solo encharcado. Por isso que é importante você fazer uma boa drenagem no vaso, colocar uma terra bem airada, né? Que você coloque a água e a água vá-se embora, apenas deixe úmido a terra, porque a água ela é responsável de levar os nutrientes, da planta absorver os nutrientes. Ela é um transporte, é a água que transporta os nutrientes para as plantas, para as folhas, né? Para o caule. Ela que faz esse transporte. Então, se ela não tem água, como é que ela vai desenvolver? Não é verdade? Então você precisa saber que precisa regar a sua planta. Não vai deixar a sua planta sem água porque fulano disse que não precisar colocar água todos os dias. Depende de onde você está. Se você está num local de um clima frio, claro, você não vai colocar água todo dia. Mas se você está num clima seco, um clima bem seco, você precisa colocar água todo dia na sua planta, porque a água evapora. Né? Você não pode deixar o solo encharcado, porque se você deixar o solo encharcado, vai acontecer o problema da podridão, né? Por causa das raízes que ficam encharcadas. Então,
São algumas coisas que a gente tem que prestar muito bem atenção na nossa planta. Ela precisa de água, ela precisa de sol, ela precisa de nutrientes, ela precisa de um controle de pragas, porque é natural. A gente vive cercado por ácaros, vírus, bactérias, né? Fungos. A gente vive cercado, está no nosso ambiente. Então a gente precisa fazer um controle de proteção com as nossas plantas para que ela venha se desenvolver com qualidade, né? Com uma planta saudável, uma planta forte, uma planta resistente, né? Você precisa controlar a imunidade da sua planta. Porque ela sendo uma planta imune, ela absorve mais nutrientes, nos dá resposta com essas flores maravilhosas e as pragas elas não atacam com facilidade. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu like, compartilha aí com seus amigos, curta o nosso canal e até o nosso próximo vídeo.